Aqui no P-Sim, pessoal, então eu coloquei aqui, ó, inseri um motor de corrente contínua, tá? Eu coloquei uma carga aqui, tá? De torque constante, viu? De 32,5 Nm, né? Que é o torque nominal do motor, né? Os parâmetros do motor estão todos aqui, tudo bem? Coloquei aqui uma fonte de tensão, estou medindo a corrente, tá? Da armadura, tá? Essa tensão aqui eu coloquei para a gente poder alterar o valor durante a simulação, tudo bem? Tanto que eu vou até partir ela aqui com 0 volts, vou partir com valor nulo. E o circuito de campo aqui eu coloquei uma fonte de corrente de 1,1 ampere, que também é a corrente nominal de campo aqui, tá? Eu também poderia colocar aqui no caso uma tensão nominal de campo de 210 volts, uma fonte de tensão de 210 funcionaria da mesma forma, tudo bem? Essa simulação aqui eu estou fazendo ela em free run, né? Então a simulação não tem um tempo limite, né? O time step que eu não mudei, eu deixei o mesmo valor default, tá? Porque todos os nossos sinais aqui eles são sinais contínuos, né? As fontes que a gente tem são todas contínuas e as outras medições que a gente vai fazer aqui são todas medições mecânicas que demoram mais tempo para estabilizar os valores, tá? Então, com esse passo aqui, que já é relativamente pequeno, né? A gente consegue visualizar todas as medições aqui de uma maneira assim bem coerente, eu vou dizer. Só que aqui eu acrescentei outros dois elementos que eu não comentei ainda, tá? Que seria aqui no caso o sensor de velocidade, tá? E também aqui um sensor de torque, tá? Um sensor de torque. Todos esses elementos aqui, né? O motor, esses sensores e essa carga, você pode obter ele aqui ó, em elementos, né? Power, e aqui, ó, cargas mecânicas e sensores, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o sensor de velocidade, o sensor de torque, e a carga que a gente está usando é essa aqui, ó. Tem vários tipos de cargas, nós estamos usando a primeira aqui, que é o modelo geral, tá? E o motor está aqui, ó. Nesse módulo de drive do motor, tem aqui o DC Machine, tá? O motor CC, tudo bem? Bom, pessoal, uma coisa aqui que é importante, tá? Observar é o seguinte: essa carga, né, se a gente observar aqui, ela tem um ponto, tá? De um lado das extremidades e do outro não, tá? Como eu quero que essa máquina aqui opere como motor, né? Eu tenho que colocar esse terminal de ponto virado para o lado da máquina, do eixo do motor, tudo bem? Para que isso aqui funcione como uma carga mecânica, né? Em teoria, ela vai sempre se opor ao movimento do eixo do motor, né? Se eu colocar essa carga aqui invertida, né? Por exemplo, se eu colocar ela dessa forma, o torque dessa carga vai ser no mesmo sentido aqui do giro do motor. Então aí ele funcionaria como um gerador, tudo bem? Então como a gente quer simular como motor, essa observação é importante, tá? O ponto, né, o terminal de ponto tem que ficar virado para a máquina. Além disso, né, o sensor aqui de velocidade, de torque, né, ele também tem esses pontos, tá? Se a gente quer que no sentido que o motor gire, né, quando eu aplico uma tensão positiva nesse motor, ele vai girar no sentido, né? Que na simulação tanto faz, pode ser horário ou anti-horário, né? Se eu quero que nesse sentido a velocidade seja positiva e o torque positivo, eu também tenho que colocar esses terminais de ponto virado para o motor, tudo bem? Então, se a gente rodar a simulação aqui, eu coloquei aqui também para aparecer, né, os valores do sensor de velocidade, do sensor de torque na tela, tá? Para você medir esses valores, basta você colocar só um voltímetro e de um terminal conectado ao sensor de velocidade, ao sensor de torque. Então a gente tem as medições aqui, tá? Então tá tudo nulo porque eu não estou jogando o quê? Tensão nenhuma na armadura, né? Então vamos variar esse valor aqui. Se eu colocar, por exemplo, 20 volts, vou colocar aqui 20 volts nesse motor. A gente vê ainda que a velocidade está praticamente zero. Eu estou tendo uma corrente, mas o motor ainda não tem nenhuma velocidade. Por quê? Porque o torque do meu motor ainda não é suficiente para movimentar essa carga, né, que tem um valor aqui, um torque de 32,5 Nm. Né? Ela não tem ainda a tensão suficiente, né, um torque suficiente, quer dizer. Vamos aumentar mais aqui. Agora eu vou botar 50 volts. Quando eu boto 50 volts, agora o motor já está girando, tá vendo? Agora já tem uma velocidade aqui de mais ou menos 149 RPMs, né?
o meu motor ele já está girando. Eu já consegui ter um torque suficiente para movimentar essa carga. Tudo bem? Agora, olha que interessante, né? Se eu aumentar a tensão, suponho que agora eu aumento, eu vou botar 100 volts. Se eu botar 100 volts, a gente já observa que o motor acelera cada vez mais. Foi agora para 434 RPM aproximadamente, né? Coloquei uma tensão maior na armadura do motor, eu consegui fazer com que ele acelerasse mais. Mas se você observar a corrente aqui de armadura, ela está com valor basicamente sempre. Ela não está mudando, né? Vou dizer assim em outras palavras. Em regime permanente, a corrente de armadura está sempre com o mesmo valor, mesmo aumentando aqui a tensão da armadura, né? E por que isso está acontecendo? Porque a minha carga tem um torque constante. Então eu sempre preciso do mesmo valor de torque elétrico, né? Que depende da corrente de armadura, para movimentar essa carga. Mas então como que esse motor acelera, né? Então observe bem para, eu vou fazer uma alteração, vou passar isso aqui para 150 volts e observe o que vai acontecer momentaneamente com a corrente de armadura. Então eu vou colocar 150 volts. Olha lá, ela foi de 19 para 41 ampere aproximadamente e depois voltou para o 19, né? Então o que acontece? Na hora que eu aumento a tensão aqui na armadura, a corrente momentaneamente aumenta. Se ela aumenta, o torque elétrico aumenta, e se o torque elétrico fica maior que o torque mecânico, o que vai acontecer com o meu motor? Ele vai acelerar. Então ele começa a acelerar, por isso que a velocidade agora foi para 718 RPM. Tudo bem? Só que o que acontece, à medida que a máquina vai acelerando, a tensão induzida na armadura aumenta também, e aí a corrente de armadura ela começa a cair. Até o quê? E se a corrente de armadura começa a cair, o torque elétrico também cai. E ele vai cair até que valor? Até o valor do torque elétrico casar novamente com o torque mecânico e a máquina atinge novamente o regime permanente, tá? Isso que eu queria que vocês observassem aqui. Se eu colocar aqui, vamos supor, a tensão nominal, né, 280 volts, né, vou colocar o máximo aqui que seria, né? Poderia, já que a tensão nominal dele da armadura é 280 volts, né? Na condição nominal, carga nominal, tensão nominal, né, também a corrente de campo aqui nominal, a gente vê aqui que a gente tem uma corrente de 19,4 ampere aproximadamente, né, deveria ser 20,7, então está próximo, né? Lembrando que isso aqui é um modelo simulado, né, na realidade tem parâmetros, tem coisas que a gente não consegue configurar nessa máquina aqui simulada, tudo bem? E a velocidade nominal aqui é de aproximadamente aqui 1459 RPM, deveria ser 1450. Então está próximo, né? Esse modelo tá relativamente bem próximo do que deveria acontecer na realidade, tá? Ok, então aqui ele está na condição nominal. E se, por exemplo, que eu invertesse essa tensão aqui de armadura, né? O que acontece se eu inverter a tensão de armadura? Vou botar menos 280 volts. Olha o que a gente vai notar. A corrente, lógico, vai inverter de sentido, né? Por isso que ela ficou negativa. E olha a velocidade. Ela assumiu o mesmo valor, só que agora com um valor negativo, né? O que significa esse valor negativo aqui? É que o motor girou no outro sentido. Então, se eu inverter aqui a polaridade da tensão na armadura, eu também consigo inverter esse motor, tá? O sentido de giro dele, tá? Eu vou voltar isso aqui para 280, tudo bem? E agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Então, eu coloquei a carga nominal nesse motor, né? Vamos supor agora que eu aumente um pouco o valor dessa carga. Por exemplo, aqueles coeficientes todos eu coloquei como zero, tá? Essa carga aqui ela não depende da velocidade, né? Se, por exemplo, aqui eu parar a simulação e colocar esse K1, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 0,2, né? A gente está vendo aqui, ó, que o torque era de 32,5 e a velocidade aqui de 1459 RPM, né, aproximadamente. Como eu coloquei agora que essa carga aqui, o torque dela também depende da velocidade, né, você vai ver que o torque da carga final agora vai aumentar e a velocidade vai cair. Olha lá, o torque aumentou, foi para 60. Tá vendo? Porque agora essa carga aqui, o torque aumenta à medida que a máquina vai acelerando. E a velocidade caiu. Ela foi para 1341, 42 RPM, tá? Então eu também posso ir mudando aquelas constantes ali de acordo com o comportamento que eu quero do meu torque de carga, tá? Eu vou voltar isso aqui para zero, tudo bem? Vou voltar isso aqui para zero. Vou rodar de novo a simulação aqui. Então a gente está novamente na condição nominal, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse valor, se eu conseguir aqui, aí, eu vou alterar
o valor da minha carga aqui. Ela está com valor nominal, né, o torque nominal aqui do motor, a minha carga tem esse valor, eu vou aumentar ela 5 vezes, tá? Vou colocar aqui 162,5, tá? Newton-metros. Eu vou aplicar aqui nesse motor. Então, olha que engraçado, né? Aumentei a minha carga, né? É o que eu já esperava. A velocidade diminuiu, foi para 916 RPM aproximadamente, né? O torque aqui que o motor está fazendo é o mesmo, o torque elétrico é igual ao mecânico, né? Então, o nosso T1 aqui está igual ao da carga. Agora, e o motor está girando, né? Simulando aqui não tem problema nenhum, né? Mas qual seria o problema na prática, né? Como eu aumentei a minha carga 5 vezes, né? Olha o que aconteceu com a minha corrente. Ela foi para 97 amperes aproximadamente, né? Aí na simulação não tem problema nenhum isso daqui, né? Mas na prática isso aqui teria um problema, né? Então eu coloquei uma carga aqui 5 vezes maior do que o motor consegue girar, né? Então, o que vai acontecer com a corrente? Olha, a corrente nominal dele era de 20,7 e ele pode ter uma corrente de pico, né, momentânea, no máximo de 62. Aqui está dando 97. Então, se você colocar uma carga superior ao que o motor consegue girar, você pode queimar esse motor, porque a corrente está muito alta, né? Então, como é que eu faria numa situação como essa, né? Eu preciso movimentar uma carga que tem um torque acima do valor que o meu motor consegue girar, né? Então, vou parar a simulação aqui, né? Vou continuar com essa carga. E aí a gente colocaria aqui, vou apertar Ctrl E para habilitar, tá? E aqui a gente colocaria a nossa gearbox, a nossa caixa de transmissão. Então, eu estou ligando aqui o motor, vamos dizer assim, numa das engrenagens, né? E a segunda engrenagem eu vou conectar o quê? A minha carga. Essa gearbox, pessoal, tá vendo aqui ó, que a relação de transmissão aqui eu coloquei ela de 0,2, né? Então, o que significa isso daqui, né? Entre essa primeira engrenagem e a segunda, né? O torque vai aumentar 5 vezes, né? E a velocidade vai cair 5 vezes. Então, se o meu motor aqui ele conseguir gerar aqueles 32,5 Nm, né? Eu vou ter aqui na saída para movimentar essa carga os 162,5 e a minha corrente aqui de armadura não vai ultrapassar o valor nominal, tá? Mas antes da gente simular e ver isso daqui, pessoal, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, né? De um parâmetro ainda que eu não comentei. Na hora que você colocar a gearbox na sua simulação, ela vem com esses dois parâmetros aqui, ó, com 1, tá? Ela vem com 1 e 1, tá? E se você simplesmente colocar ele assim e tentar simular, ele vai dar um erro. Ele está dando uma mensagem de erro. Que erro é esse, tá? Então vamos entender que erro é esse aqui. Se a gente olhar aqui no motor, tá? Ele tem também esse mesmo parâmetro que está aqui, ó, no final. Está aqui, ó, mestre e escravo, tá? Né? Uma flag de mestre e escravo aqui. Então, o que acontece? O P-Sim, tá, pessoal? Para cada eixo mecânico que tem, ele precisa de um elemento mestre, tá? O que seria esse elemento mestre, né? O elemento mestre é ele que vai ditar o sentido positivo da velocidade e do torque. Então, por exemplo, né, igual eu falei com você, se eu alimento esse motor CC com uma tensão positiva, ele gira no sentido. E esse sentido é o que o sensor aqui, por exemplo, de velocidade vai adotar como positivo e o torque também adotará como positivo, tudo bem? Então eu tenho que ter sempre um mestre em cada eixo mecânico aqui para ditar o que vai ser positivo e o que vai ser negativo, tá? E aí o que acontece? A nossa máquina ela já vem com esse parâmetro 1 de mestre, então ela é um mestre nesse eixo. Só que a gearbox também vem com 1 e 1, né? Então aqui seria como se fosse o primeiro eixo aqui, ela também está com o mestre, e no segundo eixo também. O segundo eixo não tem problema nenhum, né? Porque é só ela de mestre, tá? Só tem como você colocar ela ou a máquina. Mas a primeira aqui, ó, nesse primeiro eixo, ela não pode estar como mestre, porque o mestre já é o motor, é ele que diz o que é velocidade e torque positivo. Então eu tenho que colocar zero, tá? Só na hora que você colocar zero, você tira a função dela de mestre nesse primeiro eixo, aí a simulação vai rodar, tá? Então vamos lá, vamos simular aqui só para a gente ver. Então, ó, pessoal, simulando aqui, ó, olha o que a gente consegue ver. Ó. A corrente, né? Ela não passou agora do valor nominal, né? Ela está lá novamente os 19,4 amperes aproximadamente, né?
Ele está girando aqui o eixo do motor novamente a 1459 RPM, eu tenho torque aqui de 32,5, né? Mas se a gente olhar na nossa carga, né? Se a gente olhar aqui na nossa carga, né? A velocidade ela cai 5 vezes, tá? Ela cai 5 vezes. E o torque aumenta 5 vezes em módulo, tá? Em módulo, a velocidade cai 5 vezes e o torque aumenta 5. Então, eu consigo movimentar essa carga. Mesmo ela tendo um torque superior ao que o meu motor consegue fornecer, se eu usar aqui essa relação de transmissão aqui, né, se eu usar essa caixa de transmissão, essa gearbox, eu conseguiria movimentar essa carga. E isso é muito usual, tá, pessoal? Esse sinal de negativo no torque, na velocidade, é só pelo seguinte. Né, lembrando lá da estrutura da caixa de engrenagens, né, uma engrenagem gira no sentido, a outra engrenagem gira no sentido oposto. Né? Então, vamos supor, se essa primeira engrenagem está no sentido horário, a segunda está no sentido anti-horário. Por isso que começa a aparecer esses valores negativos aqui, que está girando no sentido contrário. Né? Se eu quiser fazer com que esse valor seja positivo, por exemplo, né, eu posso pegar aqui, pego essa estrutura, copio aqui uma nova caixa de transmissão, ligo aqui, ó, tá vendo? Ligo nessa primeira, tá? Só que nessa outra caixa de transmissão, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a relação de transmissão de 1. Então, ela não vai alterar nada, né? Ela é só para desinverter o sentido de giro aqui, tudo bem? E, novamente, lembrando, no primeiro eixo, eu coloco, para ela não ser o mestre, essa segunda caixa de engrenagem, porque a primeira já é mestre nesse segundo eixo, e no terceiro eixo eu coloco ela como mestre. E aí eu conecto a minha carga, por exemplo. Conecto a minha carga aqui. A gente conectar a nossa carga aqui, olha. Agora a gente vê que os valores ficaram positivos, né? Ficou a mesma coisa aqui com os valores positivos, tudo bem? Ok, vou encerrar essa simulação aqui, pessoal. Nessa segunda simulação aqui, pessoal, tá? Ela tá exatamente igual ao final da primeira, tá? Então aqui eu tenho um motor, duas caixas de transmissão, né? A primeira aqui com a taxa de transmissão de 0,2, a segunda aqui com valor unitário, né? Só para desinverter o sentido aqui de giro, né? Para que a carga movimente no mesmo sentido de giro do motor. A carga está aqui com 162,5 Nm, né? É uma carga que, novamente, né, que o torque mecânico dela é 5 vezes maior que o torque nominal do eixo aqui do motor, né? Por isso que eu usei essa relação de transmissão. E a única diferença que tem nessa simulação em relação à primeira, né, é que eu estou variando a tensão de entrada usando o parâmetro SWIP aqui. Ó. Então, eu vou alterar o valor dela de 0 até 280 volts, tá? Que é o valor nominal do motor de tensão de armadura, incrementando de 70 em 70 volts. Tá? E aí eu vou monitorar a tensão de entrada, corrente de armadura e a velocidade aqui da nossa carga. Tá? Então, vamos simular aqui. Bom, pessoal, então aqui, ó, vamos visualizar aqui todas as tensões, né, de armadura que a gente simulou, tá? Esse segundo gráfico aqui é para plotar qualquer uma dessas variáveis em relação à tensão de armadura, né, que a gente está variando, não vou querer plotar isso. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, a tensão na armadura, né, ela vai de 0, 70, 140, 210, 280 volts, né? A gente foi aumentando aqui a tensão na armadura do motor, né? Vamos observar o que vai acontecer com a velocidade do motor. Né? Se a gente observar a velocidade do motor, né, a gente vê que quanto maior a tensão na armadura, maior a velocidade em regime permanente do nosso motor. A gente pode ver que aqui a parte mais ou menos, né, de 200 milissegundos, a velocidade já está meio que estável, né, para praticamente todas as simulações, por isso que eu simulei aqui até um 0,6. Tá? Então isso era esperado. Né? Se eu aumento a tensão de armadura, né, eu aumento a corrente de armadura, com isso o torque elétrico ele aumenta, o motor vai acelerar mais e vai demandar mais tempo para que o torque elétrico fique igual ao torque mecânico. Né? Ele vai precisar de uma velocidade maior para que o torque elétrico fique igual ao torque mecânico e a máquina pare de acelerar. Né? Então, por isso que quanto maior a tensão de armadura, mais o meu motor acelera, né? Maior vai ser a velocidade dele, tudo bem? Lembrando que aqui eu estou medindo a velocidade da carga, tá? E não no eixo do motor, né? A velocidade no eixo do motor é 5 vezes maior que isso daqui, tudo bem? Agora, olha que engraçado. E se eu for olhar a corrente, né? Vamos olhar aqui o que vai acontecer com a corrente de armadura. Se eu observar a corrente de armadura, agora tem uma coisa engraçada, né?
eu tenho um pico aqui inicial e todas as correntes, né, elas praticamente ficam com o mesmo valor, né? Fora a primeira situação aqui da curva em vermelha, por quê? Porque a situação em curva vermelha eu não estou colocando tensão nenhuma na armadura. Se eu não coloco tensão nenhuma na armadura, meu motor ele não vai movimentar. E se meu motor não movimenta, não tem como eu ter corrente nenhuma também, né? É porque ele não tem. Então, tensão de armadura zero implica corrente de armadura nula também. Agora, para qualquer outra tensão que eu coloquei aqui, o motor girou, né? Ele teve uma velocidade e a nossa carga aqui movimentou e a corrente estabilizou no mesmo valor. Por que que ela estabilizou sempre no mesmo valor? Para qualquer tensão de armadura? Porque o torque de carga é sempre o mesmo, para qualquer velocidade. A gente configurou a nossa carga dessa forma. E como ele tem sempre o mesmo valor, né, eu sempre preciso do mesmo torque elétrico para movimentá-lo, né? E lembrando, o torque elétrico depende da corrente de armadura. Então, a corrente de armadura no regime permanente vai sempre assumir o mesmo valor. Mas tem uma questão aqui que a gente deve observar. Esse pico inicial aqui de corrente, né? Na simulação não tem problema nenhum, né? Por exemplo, que na situação que eu já parti o motor com a tensão nominal de 280 volts, né? A gente teve um pico de corrente aqui, né? Se a gente olhar aqui o valor, a barra 1, né, de 147 amperes, né, bastante alto, né? Isso tem problema? Na simulação, não, né? Na verdade, teria, né? Porque esse motor que a gente está simulando, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que a corrente máxima que a gente poderia ter, né, é de 62 amperes, né? Uma corrente de pico no máximo de 62. E aqui deu bem maior, né? Não só para a situação de 280 volts, né? Para de 210 e 140 também deu valores mais elevados, tá? E por que que isso acontece, né? É porque eu estou partindo com uma carga nominal lá no eixo, né? Na verdade, eu tenho uma carga 5 vezes maior que o valor nominal, mas no eixo do motor ela aparece com o valor nominal. Então, ele vai demandar uma corrente elevada para começar a movimentar essa carga, tudo bem? Só que eu posso ter um pico de corrente muito alto no início, o que que vai fazer? Você vai queimar o seu motor, né? Então, na prática, a gente nunca parte, né, numa situação, principalmente quando ele está com carga, né? A gente parte ele com tensões elevadas, né? Normalmente a gente parte ele com a tensão nula e vai aumentando em rampa, né? Às vezes é uma rampa até mais lenta, porque quanto mais lento você fizer essa alteração na tensão aqui de armadura, menor vai ser esses picos de corrente. Para quê? Para evitar exatamente que o motor possa se danificar, entendeu? Ok, então, vou fechar aqui e vou encerrar essa simulação também. E uma última simulação que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, ela também é semelhante à anterior, tá? Só que aqui eu não altero a tensão, né, de armadura, tá, do motor, ela vai estar sempre com o valor nominal de 280 volts, tá? O Simulation Control aqui também eu não alterei nem o passo, nem o tempo total de simulação, continuam os mesmos. E o que eu vou alterar aqui agora é o torque da carga, tá? Então a carga ela vai começar aqui com um torque de 32,5 Nm, né? Eu vou incrementar ela a cada nova simulação um valor de 32,5 Nm também, até atingir aqui os 162,5 Nm, tudo bem? Então a gente vai rodar essa simulação para 5 cargas diferentes, sempre aumentando, vamos dizer assim, aumentando o torque de carga, né? Como se fosse que o motor tivesse que movimentar uma carga mais pesada, né? Lembrando, né, que esse torque, né, por exemplo, aqui de 162,5, né, ele passa o valor nominal do torque no eixo do motor, mas por isso que a gente tem aqui essas caixas de transmissão, né, como a gente viu nas simulações anteriores, tudo bem? Então, se a gente rodar essa simulação aqui, eu vou pegar todos os torques primeiro, né, visualizar todos os torques aqui. Esse segundo gráfico não precisa plotar. Então a gente tem aqui que o torque vai aumentando, né, ao longo do tempo, né? Se a gente efetuar aqui as medições, né, por exemplo, deixa eu pegar essa barra 1, ou a barra 1 ou a barra 2 aqui no caso, tanto faz. A gente vê que o torque na carga, né, ele vai aumentando, né, vai de 32,5 para 65, 97,5, 130 e 162,5 Nm. Né? A carga vai ficando cada vez mais pesada aqui. No segundo gráfico aqui a gente pode plotar as velocidades. Então, ao plotar que as velocidades elas estão muito próximas, né, vamos dizer assim, uma das outras, né? Não está tão nítido aqui,
Mas se a gente pegar aqui, observando pelos cursores, né, tanto cursor um quanto cursor 2, o que a gente observa é que quanto maior o torque da carga, né, menor a velocidade de giro. Apesar das velocidades estarem próximas, né, a gente vê que se eu colocar uma carga mais pesada, o motor vai girar mais lentamente, tomando que eu não mude a tensão de armadura, né, para a mesma tensão de armadura. Então, né, até é o que se espera, né, uma carga mais pesada vai fazer com que o motor gire a uma velocidade menor, tá? E por fim, se a gente plotasse aqui as correntes, elas também não estão, vou dizer assim, tão nítidas, né? A separação entre elas, os valores são próximos, né? Mas novamente, aqui, se a gente observar pelo cursor, né, o que a gente nota é carga com torque maior, né? Além de fazer o motor girar numa velocidade menor, eu vou ter uma corrente de armadura maior, né? Corrente de armadura para a situação de torque maior, torque mecânico maior, ela é maior do que qualquer uma dessas outras aqui. E isso acontece porque, né, se a minha carga ela demanda um torque, ela tem um torque mecânico maior, eu preciso também de um torque elétrico maior para fazer essa carga movimentar. E o torque elétrico ele é exatamente o que ele é proporcional a quem? À corrente de armadura. Então, quanto maior mais pesada a minha carga, mais torque a minha carga demanda, né? Mais corrente o meu motor vai drenar para conseguir movimentá-la, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero então que vocês tenham entendido aqui, né, o funcionamento aqui do motor CC, né, e como configurá-lo ele pelo P-SIM. Também aqui como configurar aqui as caixas de transmissão, né, a relação aqui de transmissão, utilizar aqui o sensor de velocidade, o sensor de torque e também os parâmetros aqui que a gente pode configurar a nossa carga mecânica, né. Também lembrando, né, que eu posso controlar então a velocidade, né, e o torque do meu motor, controlando a tensão na armadura dele, né, e eu poderia simular que em vez de eu usar ficar variando o valor da fonte, eu poderia usar um conversor, né, e quanto maior a tensão que eu tenho na armadura do motor, maior é a velocidade dele. Quanto maior o torque de carga, o torque mecânico aqui que eu preciso para movimentar a minha carga, menor vai ser a velocidade do motor. E quando eu preciso movimentar uma carga que tem um torque acima do valor do torque nominal do motor, né, eu posso usar essas caixas de transmissão aqui, tá? Vai haver uma tarefa para vocês fazerem uma simulação para casa, né? Espero que a aula tenha sido de bom proveito e que vocês tenham aprendido novos recursos com o PSIM através dessa aula.